Bem, continuando aí com a função linear, vamos ver alguns exemplos, exercícios, para que possamos entender um pouco mais como encontrar uma função linear através de dados matemáticos. Qualquer dúvida que tiver, a gente vai esclarecendo durante a aula, tá certo? Então, por exemplo, considerando os dados abaixo referente à produção de matéria seca de uma planta forrageira, Y, como função da quantidade de radiação fotossinteticamente ativa X, encontre a equação funcional. Então, eu tenho aí os dados matemáticos, né? Nós temos dados que pode ser formulado uma equação. Aí, como fazer isso? A gente tem o valor de X, o valor de Y, né? Calcula a produção de matéria seca, quando a radiação for 150 watts por metro quadrado, e qual será a radiação fotossinteticamente ativa para uma produção de 1000 gramas por metro quadrado. Tá certo? Como fazer isso, então? Ora, nós sabemos que a equação geral, né, ela é dada... Deixa eu colocar aqui só um instante. Sabemos que a equação geral é dada por essa forma aqui, né? De uma função linear, como nós já vimos na aula passada. Ax mais b, né? F de x é igual a x mais b. F de x ou y, né? A gente... O y, né? Y igual a x mais b. Então, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Como aqui a gente tem o y e o x, então nós vimos na aula passada que para encontrar o valor de A, né, nós tínhamos que achar a constante na razão da taxa de variação. Ou seja, eu tenho aqui a tabela, eu só fiz organizar a tabela aqui na vertical, né, ela estava aqui na horizontal, mas pode também fazer dessa forma, sem problema nenhum. É só uma questão de organização. E eu quero fazer o quê? Para encontrar a equação funcional, eu tenho que achar o valor de A, primeiramente. E o valor de A vai ser o quê? É uma constante da variação de ΔY dividido por Δx, ou seja, o A ele vai ser a taxa de variação, né? E o que é a taxa de variação? É a razão da variação das duas variáveis, né? Da variável dependente dividido pela variável independente. Então, o ΔY, Δx, nada mais é do que a gente ter o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá certo? Então, A vai ser isso aqui. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se a gente pegar cada um desses valores aqui e fazer isso para cada um deles, né? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se isso aqui der constante, então nós encontramos aí o valor de A. Então vamos fazer primeiro aqui, ó, a primeira razão aqui. y2 menos y1, né, dividido por x2 menos x1. É o valor sucessor menos o valor anterior, né, tanto de x quanto de y. Então aqui, ó, é 190 menos 0, 100 menos 0. Então, pegar a tabela, eu faço isso. Quando a gente calcula, 190 dividido por 100, 1,9. Se fizermos
com o segundo valor aqui e o terceiro, então, 380 menos 190, 200 menos 100. Então, peguei o valor sucessor menos anterior. E eu faço com toda a tabela do mesmo jeito. Quando eu faço isso, a gente já vê que dá a mesma coisa. Se eu seguir adiante, ó, 570 menos 380 dividido por 300 menos 100, ó, a mesma coisa. Então, a gente consegue ver que o valor é o mesmo. Então, se o valor é o mesmo, é constante. Se é constante, eu tenho aí o meu valor de A. Então, o meu valor de A é quando a razão entre as variações de Y por X é constante. Então, quando eu fizer aqui as várias razões, se der o mesmo valor, aí eu tenho aí que A é constante, 1,9, ou seja, o mesmo valor constante. Então, essa razão aqui, ΔY dividido por ΔX é igual a 1,9. Por quê? Porque ele é constante, ele não altera. Certo? Dúvidas? Podemos seguir? Então, dando sequência, está aqui o valor de A. Nós achamos o valor de A e eu tenho aqui a equação, né? Y é igual a x mais b, como já tínhamos visto anteriormente. Se y é igual a x mais b, no lugar do A, eu boto já o valor encontrado, nesse caso 1,9, que foi constante, mais b. Ora, se eu tenho y é igual a 1,9x mais b, eu preciso agora encontrar o valor de b para saber qual é a equação. E para eu achar o valor de b, eu tenho que saber qual é o valor de x e o valor de y. E o que eu mais tenho aqui, ó, é valor de x e valor de y. Eu tenho aqui vários par ordenados. Quando o x for 100, o y é 190. Eu posso utilizar aqui. Quando o x for 500, o y é 950. Eu posso colocar aqui, ó, 950, 500. E aí eu acho o valor de b. Então, eu escolho qualquer um desses valores aqui. Ó. Eu escolhi esse segundo aqui, ó, 100, 190. É o valor que eu escolhi. Ora, 100, 190, então é só substituir. Aonde for y, eu boto 190. Aonde for x, eu boto 100. Então, vou pegar aqui nessa função. Olha aí. 190 igual a 1,9 vezes x, que é 100, mais b. Feito isso aí, 190 igual a 1,9 vezes 100, 190. Passa para o outro, isolando o b de um lado, eu quero saber o valor de b, então passo 190 para o outro lado. Então fica 190 menos 190 igual a b. Logo, 190 menos 190, zero. Então o b aqui é igual a zero, né? Zero igual a b ou b igual a zero. Então já tenho aí minha função. Minha função é y é igual a 1,9x mais b. Colocando no lugar do b aqui zero, y é igual a 1,9x mais zero, que vai ser 1,9x. Aí eu tinha duas perguntas. Aí aqui é a função linear, né? A nossa função linear foi encontrada, tá certo? Já a equação funcional. Aí eu tinha duas perguntas. Calcule a produção da matéria seca quando a radiação for 150 watts por metro quadrado. Então, ele quer saber qual é o Y quando o X for 150. Y quando o X for 150. Ele quer saber, pela pergunta, né? A produção da matéria seca é o Y. E ele dá o valor de X, 150. Então, eu vou pegar aqui na função e substituir, né? Então, y igual a 1,9x. Quando eu substituir, y é igual a 1,9 vezes 150. Y é igual a 285, ou seja, o y é 285 gramas por metro quadrado, que é a unidade de y. Observe que esse valor aqui, ó, ele disse 150, o valor de x, 100, 200.
o valor de y tem que estar entre 180 e 380. Então, a outra pergunta foi: e qual será a radiação fotossinteticamente ativa? Quer dizer, qual será o valor de X para uma produção de 1.000 gramas por metro quadrado, quando o Y for 1.000? Então, qual é o valor de X quando o Y for 1.000? Então, vem aqui, ó, a mesma coisa, eu pego a função y igual a 1,9, no lugar do y eu boto 1.000 e acho o valor de x. Então, substituir aqui 1.000 é igual. Como eu quero saber o valor de x, 1,9 está multiplicando x, então ele vai para o outro lado dividindo. Então, ele faz isso aqui, ó, 1.000 dividido por 1,9 é igual a x. Quando eu dividir isso aí, 526,32 é igual a x, né? Ou seja, x é igual a 526 watts por metro quadrado. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, gente? Perfeito. Tranquilo essa parte. Que bom, eu gosto de ver assim, porque aí passa essa parte aí. Calcule isso.
Conseguiram? Terminando ainda, digo. Vamos lá, né? Tem-se que a produção de grãos de trigo, Y, dada a alimentação animal, foi obtida como função linear da quantidade de água no solo, X. A partir da tabela abaixo, encontre a função correspondente. Calcula a produção de grãos quando tiver 70 centímetros de água no solo e acha a quantidade de água necessária para uma produção de trigo de 8 mega hectare e faça um respectivo gráfico. Então, vamos lá. Organizando aqui na vertical os dados, né? Como já foi dito, para eu achar o valor de A, eu preciso saber a taxa de variação
se ela é constante. Se a taxa de variação for constante, aí eu encontro o valor de A. A taxa de variação é dada pela variação de Y dividido pela variação de X. Então, vou fazer aqui todas as variações. Se for constante, então a gente aí já encontra o valor de A. Então, A vai ser Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1, né? Então, aqui está o Y, aqui está o X. Então, Y2, 4,98, menos Y1, 4,58, dividido por X2, 50. X1, 52, X2. X1, 50. Então, 52 menos 50. Está aqui. E aqui é só subtrair. 4,98 menos 4,58 dá 0,4. 0,4 dividido por 2 dá 0,2. A mesma coisa eu faço Y3. Né? Então, tem aqui o valor. E aqui, ó, Y3 menos Y2. Então, vai ser 5,38 menos 4,98. Dividido por X3 menos X2. 54 menos 52. Então, a mesma coisa, a gente começa a observar, ó, e assim sucessivamente, né? A gente vê que todos eles nós fizemos a mesma coisa, tá certo? Toda vez que for o sucessor menos o anterior dividido tanto do x quanto do y, aí vai dar 0,2. Então a gente vê que é um valor constante aqui, ó. Se é constante, ó, se a variação ΔY por ΔX for constante, o valor de A vai ser 0,2. Esse é o valor de A encontrado. Então, eu vou pegar aqui a forma geral da equação, y é igual a x mais b, né? E substituir. No lugar do A, botar 0,2. Então, está aqui, ó. Y é igual a 0,2x mais b. Então, eu já substituí o valor de A. Para eu saber qual é a minha equação, eu preciso agora encontrar o valor de b. Para encontrar o valor de b, eu posso escolher aqui qualquer par ordenado aqui, qualquer um desses, né? Qualquer conjunto de x e y. E substituir aqui, ó. Então, eu escolhi aqui, ó, o último, 62 e 6,98, né? Valor de x, valor de y, tá aqui, ó. Valor de x, valor de y. É só substituir na função aqui, ó. Então, o valor de y, 6,98 e o valor de x, 62. Então, 6,98, 0,2 vezes 62 dá 12,4 mais b. Eu multipliquei aqui, mais b. Como eu quero saber o valor de b, esse 12,4 vai para o outro lado. Eu vou isolar o b de um lado, passando o número para o outro. Ele é positivo, vai para o outro lado negativo. Então, 6,98 menos 12,4 é igual a b. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o 12, vai ficar negativo. Então, 12,4 menos 6,98 dá 5,42 igual a b. Ou seja, o meu valor de B é igual a menos 5,42, né? Dúvida até aí? Bem. Não, só usei o primeiro aí. Sem problema. Deu o mesmo valor, não deu? Isso. Pronto. É qualquer par. Aqui você tem 7 números, né? 7 conjuntos, 7 par ordenados. Você pode escolher qualquer um. Então, y é igual a 0,2x mais b, né? Já tem aqui a função. No lugar agora do b, eu vou colocar o valor encontrado. Então, y vai ser igual a 0,2x mais, aí no lugar do b, menos 5,42. Mais por menos, fica menos, né? Então, y é igual a 0,2x. Né? Então, está aí a nossa função linear. Essa é a função. Certo? Na questão tem duas perguntas, né?
Calcula a produção de grão de trigo quando tiver 70 centímetros de água no solo. Então, eles querem saber qual é o Y quando o X for 70, né? A produção de trigo é o Y, em mega gramas por hectare. Né? Então, Y é igual a interrogação que eu quero calcular e o X é igual a 70. Pegando a equação, substituindo, 0,2x menos 5,42, que é a equação. No lugar do x, bota o valor de 70. E é só resolver, né? 0,2 vezes 70, menos 5,42. Então, dá 14 menos 5,42. E aí, y é igual a 8,58. Está aí o valor de y. A outra pergunta. E acha a quantidade de água necessária para uma produção de trigo de 8 megagramas por hectare. Então, é só substituir, né? Ele quer saber qual é o x quando o y for 8. Então, pega a equação do mesmo modo, no lugar do y, coloca o 8 e acha o valor de x. Então, está aqui, né? Como eu quero saber o valor de x, então vou isolar o x aqui e vou passar o número que está aqui para o outro lado. É negativo, vai para o outro lado, fica positivo. Então, fica 8 mais 5,42. Somando 8 mais 5 dá 3,42, igual a 2x. Como eu quero saber o valor de x, o 0,2 vai para o outro lado. Então, está multiplicando, vai dividindo. Então, 3,42 dividido por 0,2, 67,1. X. Ou seja, x é igual a 67,1 centímetros. Certo? Professor? Dúvidas? Repete essa última. Tem uma pessoa falando aí, Bruno. Só porque tá baixo. Oi? Repete essa última. Tô ouvindo nada. Ela disse para repetir a última, professor. Só, ele quer saber aqui qual é a quantidade de água necessária para uma produção de trigo de 8 toneladas por hectare. A quantidade de água é X, que ele quer saber qual é o valor de X, quando o Y, que a produção for 8. Então, já foi encontrada a função, que é essa daqui, y é igual a 0,2x menos 5,42. Está ela aqui. No lugar do y, eu vou colocar o 8. E são iguais. Substituindo aqui, ó. Coloquei no lugar do y, coloquei o 8. Aí eu quero saber qual é o valor de x. Então, eu vou isolar o x desse lado. Passando para o outro lado, que estiver somando ou subtraindo. Então, aqui tem menos 5,42, vai para o outro lado aqui. Ó. Vai ficar 8. Aqui era menos, vai ficar mais. 5,42. Igual a 0,2x. Somando isso aqui, 8 mais 5 dá 13. 13,42. Igual a 0,2x. Como eu quero saber o valor de x, esse 0,2 está multiplicando ele. Então, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 13,42 dividido por 0,2. Ficou só o x de lado de cá. Logo, dividindo 3,42 por 0,2 fica 67,1, igual a x. Se 67,1 é igual a x, x é igual a 67,1. Entendeu? Oi? Bem, continuando, né? Tá aqui as informações, né? A função 0,2, y é igual a 0,2x menos 5,42, que é a função linear.
A primeira pergunta foi respondida, a segunda pergunta também, está aqui o resumo das duas, né? Ele quer o gráfico, né? Então, para fazer o gráfico, é só eu pegar os pontos aqui equivalentes. Então, está aqui os gráficos. Cada ponto equivalente, 50, 4,8, 52, 4,98, 54, a gente vê aí os pontos. Então, ligando os pontos aí, está aqui o meu gráfico, função linear. Você aí pode tirar, isso aqui são linhas de grades, né? Você pode estar tirando. Então, tá aí o meu gráfico. Certo? Essa questão aqui, ó. Evapotranspiração refere-se ao total de água que uma planta perde para atmosferas, tanto pela superfície do solo, que é o processo de evaporação, quanto pelas folhas, que é o processo de transpiração. Tá certo? Então, o nome evapotranspiração é a junção, a soma da evaporação da água no solo pela transpiração da água pelas plantas. Ou seja, os processos chamados de evapotranspiração. A produção de grãos de trigo, megagramo por hectare, é uma gramínea de valor nutricional de importância para a criação de suínos em período de lactação, pode ser dada como função linear da evapotranspiração, ou seja, a produção de grãos, ela pode ser dada como função linear em função da evapotranspiração. Considerando que a taxa de variação na qual a produção está aumentando é de 0,0122 e que para 300 milímetros de água evapotranspirada tem-se uma produção de 1,14 megagrama por hectare, encontre a equação desta função, trace um gráfico e calcule quanto de água evapotranspirada será necessário para produzir 2 megagramas por hectare de grãos de trigo. Certo? Então, vamos lá. Dados da questão. Vamos ver aqui quais são os dados, né? A gente leu, vamos ver aqui os dados. Tirei aqui as informações gerais e está aqui. Ó. A produção de grãos é dada em função linear da evapotranspiração. A taxa de variação está aumentando, então ela é positiva, ela aumenta a 0,012. E 300 milímetros de água corresponde a 1,4 megagrama por hectare. Ele quer saber qual é a função e o gráfico. E depois calcular a água evapotranspirada para 2 megagramas. Então, vamos lá. Observando aqui, ó, é uma função linear. Primeira informação aqui. Ó. Se é uma função linear, essa é a forma geral. Né? Y igual a x mais b. Tá certo? No lugar do y, eu quis colocar produção em função de evapotranspiração. É tranquilo, né? Eu posso usar qualquer letra do alfabeto, como já foi dito. Então, se a minha produção está em função da evapotranspiração, então, P vai ser produção, E vai ser evapotranspiração. O P em função de E é igual a vezes o E, que seria o X aqui. Ó. Então, aqui seria o Y e aqui seria o X. O E, que é a variável independente, mais B. Tá certo? Professor, eu posso usar Y igual a X mais B? Pode sim, sem problema nenhum. Aqui eu estou colocando outra letra para acostumar vocês que pode ser utilizado qualquer letra do alfabeto. Então, essa é a função. Taxa de variação, ou seja, o valor de A aqui, ó, esse valor de A aqui. Ó. Taxa de variação, ele está dizendo aqui, ó, está aumentando, então é positiva, 0,0122. Produção de grãos, PE. Aí, produção de grãos, PE. Tá aqui, ó. 1,114. Aliás, 1,14. E evapotranspiração. Evapotranspiração. Água evapotranspirada. 300 milímetros.
Então, esses são os dados da nossa questão. Então, se eu pegar, você imagina só, se eu pegar aqui e substituir aqui, ó, eu tenho o valor de A, tenho o valor de PE e tenho o valor de E. Então, quando eu substituir aqui, eu vou achar o valor de B. Aí eu tenho minha função completa. Então, encontrar a função. Substituindo o valor de A na equação da função linear, né? Nós já tínhamos visto aqui, ó, essa equação linear. O valor de A é 0,122. Então, substituindo, está aqui. Para o valor de B, substitui os valores PE e E na forma geral. Então, vou substituir aqui agora o valor de PE e de E. E aí eu acho o valor de B. Então, 1,14 e 300. Aí só tem o valor de B agora aqui, ó. Multiplico. 1,14, 300 vezes 0,0122, está 3,63. Quero saber o valor de B, esse valor passa para o primeiro lado. Então, 1,14 menos 3,66 é igual a B. Subtraindo, né? 2,52 é igual a B. Certo? Alguma dúvida até aí? Não, até aí não. Pronto. Ora, se eu já tenho aí o valor de B, eu já tenho a minha função geral. Não é isso? Então, B é igual a menos 2,52. Então, a minha forma geral, a minha função é essa daí. Dúvida? Alguma dúvida? Não, né? Não. Pronto, perfeito. Achei minha função geral, ele mandou traçar um gráfico. Vou traçar o gráfico. Para traçar o gráfico, eu tenho que encontrar alguns pontos, pelo menos 5 pontos para eu ver o gráfico. E aí eu vou criar um intervalo, né? Eu preciso de um domínio. Eu estou botando aqui o domínio 250 a 400. Por quê? Porque aqui eu tenho 300 milímetros. Então, eu botei valores menores do que ele e valores maiores, para deixar o 300 aqui mais ou menos no meio, né? Então, eu botei aqui, ó, um intervalo. Para me fazer um gráfico, eu preciso saber quais são os pontos de E e de P em função de E. Então, eu criei aqui, ó, um domínio, colocando aqui o valor de E, que já foi dado na questão, dentro desse intervalo. Então, peguei um valor menor um pouco, um valor maior. E eu faço um gráfico, eu faço uma tabela aqui, ó. Aí pode ser qualquer número entre os dois, né? Qualquer número aqui, né? Para ser isso, qualquer um desse intervalo, né? Como nós já temos feito anteriormente, né? Então, substituindo aqui, ó, 250, substitui, tá aí 0,53. E aí a gente vai fazer de cada um deles, né? Substituindo só aqui na função linear. Vai ver aqui, ó. Todos eles. Qualquer hora que você usar aqui também. Qualquer número você também pode usar aqui, viu? Esse aqui fui eu que criei, 250 a 400. O bom de uma questão dessa é que, ora, o número aqui é 300. É impossível, a palavra é essa, impossível que alguém pense o mesmo intervalo. Mas vamos supor que mesmo assim 2 pessoas pensaram. 3 já é muita coincidência. 4, puxa, o mesmo intervalo, observa, é 300. Eu posso usar 250 e 350. Eu posso usar de 200 a 500.
quero que o 300 esteja no meio ali, qualquer que seja. Entendeu? Eu posso iniciar no próprio 300 a 600. Eu posso usar de 100 a 500, 100, 200, 300, 400, 500. Qualquer que seja o intervalo. Porque eu estou apenas querendo construir um gráfico. Então, eu vou criar um intervalo onde o 300 esteja incluído. Qualquer que seja ele. Aí, mesmo assim, aí eu usei o intervalo. Os subintervalos, olha aqui, eu usei esse. Alguém pode usar 250, 300, 350, 400. Sem problema nenhum também. Aí eu usar um intervalo e o subintervalo ainda ser igual, aí só pode ser uma explicação, né? Óbvia. Tá certo? Bem, feito isso aqui, ó, substituindo, eu vou ter aqui agora um par ordenado, né? 250, 0,53, aí eu posso sair marcando aqui, ó, 250, 275, 0,83, tá aqui, ó. 300, 1,14, ó, tá aqui, ó, que é aquele valor que tinha lá, né? 300, 1,14. Já está aqui até o valor, né? 300, ao valor 1,14. A própria questão, 300 está incluso, ó, o valor também. Se não der igual, tem alguma coisa errada. Então, eu incluí ele e está aqui o valor dele, ó, 300, 1,14. 325, 1,44. 305, 350, 1,75. 305, 2,05 e 400, 2,36. Tá certo? Então tá aí o gráfico. Você pode tirar a linha de grado, deixando só o gráfico mesmo, que ele representa aqui. Tá perfeito. Ainda tem a pergunta, né? Qual é a água evapotranspirada para produzir 2 megagramas de grãos de trigo? Então, ele quer saber aí, a função é essa, P é igual a 0,0122 E. E ele quer saber aí, para produzir 2, igual a 0,0122 E. Então, feito isso aí, né? O que não é, eu quero saber o valor de E, então isso aqui vai para o outro lado, subtraindo, vai somando. 2 mais 2 dá 4,52. Como eu quero saber o valor de E, então esse 0,0122 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então 4,52 dividido por 0,052. E aí o meu E, né, é 370,5 milímetros. Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Sim, tá bom. Tá tranquilo por enquanto. Perfeito. Só um instante, viu?
Se divirtam aí um pouquinho.
Conseguiram? Eu fiz aqui. Eu travei na tabela do gráfico. Vamos ver aqui, né? Coloquei isso aqui justamente bem parecido, só mudei os números para ver, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Então tá aqui, ó. Para achar o valor de A, né? Eu tenho aqui já ele dito, né? 0,0125, não é isso? Coloquei na função, confere. Isso. O valor de B, eu utilizei o valor de 1,25, que é o valor de PE. Né? Deixa eu, espera aí um instante. Espera aí, só um minuto. Deixa eu fazer aquele resumozinho que eu tinha feito anterior. Que terminei não fazendo aqui nessa questão. Fica melhor até de entender. Fica melhor, né? A gente pega aí um resumo da... Tá aqui, ó. A função linear, P em função de E, A é mais B. A taxa de variação, que é o valor de A, de 0,0125, positivo, está crescendo, aumentando. A produção do grão, 1,25 megagrão por hectare, quando for aplicada a 250 milímetros de água. Não foi isso? Não é isso? Isso. Essa informação resumo que a gente faz, né? Aí com esses dados a gente já vai e pode aplicar diretamente na função, né? A gente pode... A gente vem aqui na função, né? Substitui o valor de A, 0,0125, facilmente. O valor de B, né? A gente também substitui aqui na função 1,125, que é o PE, o 0,0125, que é o valor de A, e 250 aqui, que é o valor de E. E aí a gente encontra o valor de B. Deu isso aqui o valor de B de vocês? O meu deu. Pronto, né? Então, os valores aqui tudo certinho, calculado. Essa é a nossa função. Confere? Isso. Então a gente consegue visualizar bem aí. Aí a gente vai e pega um domínio qualquer, aonde esteja incluso aqui 250. Eu peguei de 200 a 300, mas pode pegar Ô, de... professor, agora foi o mesmo domínio do meu. Tá A certo. coincidência, olha a coincidência aí. É verdade. Meu foi de 210 a 270. Muito bem. Mas tudo bem, é coincidência. Não? Aí você agora vai dizer que também fez o mesmo subdomínio. Diga. Não, eu botei 200, 220, 240, 260, 280 e 300. Poxa, menos Botei mal. de, Eu já ia de pensar 20 e que... Aí pronto.
Mas vamos ver as coincidências aí, né? Pelo menos o primeiro e o último valor, né? Que são iguais de alguns. Mas confiram aí alguns valores, tá certo? Substituindo, deu isso aqui. Né? Se eu pegar aqui e marcar um ponto para cada um dos valores do gráfico, ó, eu tenho, né, o equivalente. É algo bem simples, gente. Não é algo do outro mundo. Entendeu aí? Como é muito fácil fazer esse gráfico, cada um desses pontos aqui tem o mesmo intervalo. Cada um desses também tem o mesmo intervalo. É igualzinho. Você pode marcar a mesma distância e botar os valores encontrados. Qualquer ponto que você utilizou aí. Por quê? Porque ele tem o mesmo intervalo. Desse valor para esse é 0,3125. Desse para esse do mesmo jeito. Desse para esse. Ou seja, o intervalo dentro aqui é o mesmo. Então, eu posso usar o mesmo intervalo que o gráfico fica bem legalzinho, bem reto. Tá certo? Bem tranquilo. E, claro, né, para o valor de 1,5 megagrama por hectare, né, substituindo aqui, deu isso aqui também de vocês, 270 milímetros? Deu. Pronto. Então, a ideia é justamente essa aí mesmo, né? Então, parabéns aí a quem fez, quem conseguiu, né? E por hoje tá bom, gente. Tá certo? Encerrando a nossa aula de hoje. Professor, o senhor volta lá aquela parte só para tirar um print rapidinho. Sim, sim.